videoaula de hoje nós vamos continuar o tópico de alcançabilidade ou controlabilidade de sistemas lineares invariantes no tempo, a tempo contínuo. E vamos ver o caso de alcançabilidade parcial. Tudo que a gente vai ver aqui pode ser também feito para controlabilidade parcial. Então nós estamos falando do sistema 1, que a gente já viu antes. X ponto de t derivada do estado em relação ao tempo vai ser igual a que multiplica x de t mais b o de t. X pertence ao Rn, U pertence ao Rm, A pertence ao Rn por n e B pertence ao Rn por m. A gente não vai precisar da equação de saída para o estudo de alcançabilidade ou controlabilidade. A gente viu antes também que a solução geral para a equação de estados, que é uma equação de primeira ordem e, portanto, requer uma condição inicial, no instante t0, por exemplo, x de t0 igual a x0. A gente viu que a solução geral é essa aqui, x de t é igual a e elevado a a que multiplica t menos t0 que multiplica x0, mais a integral de t0 até t, de e elevado a que multiplica t menos tal, b que multiplica o de tal, d tal. Isso foi visto em aulas anteriores. Então vamos agora fazer algumas definições, uma nova, e recordar o gramiano de alcançabilidade que a gente viu numa videoaula anterior. No caso de alcançabilidade parcial, a gente pode definir o chamado subespaço alcançável. Vai denotar por A, duplo aqui, T0 e T1. Depois, no desenvolvimento, eu vou descartar esse subscrito aqui, T0 e T1. Mas o subscrito indica que a análise é válida dentro de um intervalo de tempo T entre T0 e T1. Tá? Isso é importante ressaltar. Mas o subespaço alcançável A duplo T0 e T1 é definido como todo x1 pertencente ao Rn, tal que exista controle U de t pertencente ao Rm, tá? Ao Rm, e no intervalo de tempo t pertencente fechado entre t0 e t1, tal que x1 é dado pela integral de t0 até t1, aqui é t1, de e elevado a que multiplica t1 menos tal, que multiplica b, que multiplica o de tal, d tal. Então, todo x pertencente ao Rn, tal que isso ocorra, ou seja, existe o controle, né, tal que x1 é dado por essa expressão, está nesse subespaço alcançável. Ou seja, eu consigo chegar a x1 através de algum controle U, né, que a gente pode especificar. Note que B e A são parâmetros do sistema, da equação de estados. Tá? A gente está escolhendo T1 e varrendo aqui essa multiplicação dessa matriz pelo controle U no intervalo entre T0 e T1. Quando a gente está falando do subespaço alcançável, a gente tem que lembrar que a gente está saindo da origem, ou seja, x no instante inicial T0 é igual a 0, e quer chegar num x1 pertencente ao Rn. No caso da alcançabilidade completa, a gente viu que a gente pode chegar em qualquer x1 pertencente ao Rn. No caso da alcançabilidade parcial, a gente vai ver que a gente não consegue chegar em qualquer x1 pertencente ao Rn, mas somente no subespaço alcançável. Portanto, o subespaço alcançável A duplo aqui é um subespaço do Rn. Lembrar também que esse tempo T1 é finito, ou seja, o tempo T1 é maior do que T0, maior ou igual a zero e também finito. E nós vimos também na outra videoaula o gramiano de alcançabilidade, que foi definido como WA de T0 e T1. No desenvolvimento aqui eu vou ocultar esse argumento T0 e T1, mas é importante lembrar que esse gramiano vale somente nesse intervalo entre T0 e T1 e foi definido com uma integral de T0 até T1 de e elevado a A que multiplica T1 menos tal, que multiplica B transposto, que multiplica e elevado a A transposto, que multiplica T1 menos tal, D tal. Para a gente não carregar essa expressão longa, vamos chamar essa matriz aqui, e elevado a A que multiplica T1 menos tal, que multiplica B de M, tá? Então a gente pode escrever de forma compacta o gramiano como a integral de T0 até T1 de M que multiplica M transposto, esse B transposto E elevado a A transposto vezes esse termo aqui, é o transposto dessa matriz aqui. Então M transposto em tal, D tal. E para ficar claro, M de T é definido por essa matriz aqui. Lembra que no caso do gramiano de alcançabilidade, aqui
é T1. No caso do gramiano de controlabilidade, isso aqui é o T0, tá? Ao invés de T1. Então, a mesma análise que a gente vai fazer para a alcançabilidade pode ser portada para o caso da controlabilidade sem problema algum. E outros resultados anteriores que a gente viu. Se a gente escolher o de T igual a M transposto eta 1, na videoaula anterior eu chamei eta 1 de Ni1. Essa letra aqui é eta 1. Se a gente escolher o controle com essa estrutura, e a gente justificou na aula anterior o porquê dessa escolha, com base nos conceitos dos espaços fundamentais de uma matriz, lembrando aqui que eta 1 pertence ao Rn, e se o gramiano de alcançabilidade for positiva definida, estou abreviando por PD, note que aqui eu dropei o T0 e T1, tá? Portanto, essa matriz WA é invertível, o X1 nada mais é do que o produto WA por eta 1. E se a matriz WA é invertível, eu consigo encontrar eta 1, que é a variável em aberto aqui, né, para a gente definir unicamente o controle. Eu consigo calcular eta 1 como WA inverso, isso só é possível se o WA for positiva definida, que multiplica x1. E aí eu plugo esse eta 1 no meu controle, o controle único, né, vai ser M transposto de T, WA inverso, T0 e T1, coloquei aqui só para lembrar, que multiplica x1. E esse controle leva x de T0 igual a 0, a x de T1 igual a x1, e esse x1 aqui pode ser qualquer no Rn. Vou lembrar aqui que WA pertence ao Rn por N. Enquanto essa matriz M aqui, né, ela pertence ao Rn por M, a matriz WA, o gramiano, é uma matriz quadrada. Pertence ao Rn por N. Por essa mesma equação aqui, né, a gente verifica, né, lembrando das propriedades dos subespaços fundamentais de uma matriz, né, a gente verifica aqui que o x1 pertence à imagem desse operador WA. A imagem do operador WA nada mais é do que o espaço das colunas do operador WA. Se o operador WA for uma matriz positiva definida, tem posto completo, ou seja, n colunas linearmente independentes, né? Nulidade é igual a 0. E aqui a gente verifica que o eta 1 pertence à imagem, que eu vou simplificar a imagem por esse I caligráfico, subíndice W, tá? A imagem de WA transposto, isso lá das propriedades dos subespaços fundamentais de uma matriz WA, por exemplo, tá? Que mapeia, no caso aqui, o Rn para o Rn. Tá? E no caso, né, da matriz WA CPD, né, a imagem de W vai ser todo o Rn, assim como a imagem de W transposto, porque o núcleo de WA vai ser trivial, ou seja, só o vetor identicamente nulo no Rn pertence ao núcleo da matriz ou do operador WA. O propósito dessa aula é verificar o caso em que WA é singular, ou seja, não é uma matriz positiva definida, mas é uma matriz positiva semi-definida, que eu vou abreviar aqui por PSD. Isso indica para a gente o seguinte: o posto de WA não é completo, ou seja, não tem n colunas LI, a nulidade de WA é maior do que zero. Isso significa que existe vetor V diferente de zero, tal que o produto WA que multiplica V é igual a zero. Ou, alternativamente, esse escalar V transposto WA que multiplica V é igual a zero. Não é estritamente maior que zero, que seria o caso aqui quando a matriz WA é positiva definida. Existe vetor não nulo no núcleo do operador WA. E, por conseguinte, né, o espaço das colunas de WA, ou a imagem de WA, não varre, né, não é todo o Rn. Vai ser um subespaço do Rn, que é justamente o que a gente quer aqui, né? É encontrar o subespaço alcançável. Eu sei que eu não consigo alcançar todo o Rn, mas o que eu consigo alcançar? Qual é o subespaço que eu consigo alcançar? Então a intuição é escolher, como a gente fez antes, U de T, o controle U, como M transposto de T, que multiplica eta 1, e eu vou escolher eta 1 pertencente à imagem de W transposto. Lembrar que W aqui é WA transposto. Mesma coisa que a gente fez aqui. Nesse caso em que WA é PD, eta 1 está na imagem de W transposto
que é igual a Rn. Nesse caso aqui, isso aqui vai ser, né, um subespaço, né, do Rn. Vai estar contido no Rn, mas não é o Rn inteiro. Então, se a gente fizer essa escolha com eta 1 pertencente à imagem de W transposto, a gente vai escrever x1 da mesma forma que a gente escreveu aqui. Isso vem do resultado que a gente viu na aula anterior. Só plugar esse controle com essa estrutura, né, aqui na equação que produz o x1, né, a gente vê que parte do controle, né, transforma essa matriz aqui, que esse aqui é o M, né? O controle é M transposto em 1, que cai justamente no gramiano, né? Então a gente acaba escrevendo o x1 como WA, gramiano, que multiplica eta 1. Isso implica o seguinte, como a gente acabou de ver, x1 pertence à imagem de W, né? Como a gente está vendo aqui, porque é o resultado da aplicação de W a eta 1, né? E o eta 1 vai pertencer, como a gente viu antes, à imagem de W transposto, né? A pergunta que a gente vai tentar responder na videoaula é a seguinte: esse x1 que pertence à imagem de W, ele também pertence ao subespaço alcançável? A gente vai apresentar e demonstrar um teorema que vai responder a essa pergunta. E ainda, né, no caso de WA ser uma matriz singular ou positiva semidefinida, a solução que é o controle U, que a gente quer encontrar, não é única, como no caso em que WA era positiva definida. Ao contrário, se W é não invertível, se WA é singular, pode haver múltiplas soluções. Por exemplo, seja eta 1 pertencente à imagem de W transposto, e essa imagem aqui não é o Rn completo, é um subespaço do Rn, e alfa eu vou escolher estrategicamente no complemento ortogonal, esse símbolo aqui perpendicular significa complemento ortogonal, que é de W, tá? Então está no complemento ortogonal da imagem de W, que nada mais é do que o núcleo do operador WA. E se eu escolher o controle U de T como M transposto de T, que multiplica agora, ao invés de eta 1 mais alfa, quer dizer, com qualquer alfa aqui pertencente ao núcleo do operador WA, quem vai ser o meu x1? O meu x1 vai ser igual a WA que multiplica eta 1 mais alfa. Por linearidade, eu posso escrever isso como WA que multiplica eta 1 mais WA que multiplica alfa. Mas como alfa está no espaço nulo de WA, essa parcela vai a zero. Isso aqui nada mais é do que WA que multiplica eta 1. Ou seja, eu não tenho uma solução única para chegar ao x1 de interesse. Se eu escolher um eta 1 tal que WA eta 1 leve a x1, eu consigo chegar a x1 da mesma forma, escolhendo, ao invés de simplesmente eta 1 mais alfa, desde que alfa seja um vetor não nulo, pertencente ao núcleo de WA. Tá? Então você tem uma família de soluções possíveis. Bem, nós vimos que se a gente escolher um eta 1 no Rn, o x1 pertence à imagem do operador WA, ou à imagem do gramiano. Aí ficou a pergunta: esse x1 pertence ao subespaço alcançável? A gente vai tentar responder essa pergunta agora. Lembrando aqui, o subespaço alcançável a duplo T0T1 é definido como todo x1 pertencente ao Rn, tal que existe um controle U pertencente ao Rm no intervalo entre T0 e T1, em que x1 é dado pela integral de T0 a T1, de m de tal, U de tal, d tal, com m de t definido como a gente viu antes. Lembrar que o T1 é finito, tá? Maior do que T0. Então o teorema é o seguinte: o subespaço alcançável A sub T0 T1 é igual à imagem do gramiano WA de T0 T1. Para o controle U de T igual a M transposto eta 1 com eta 1 pertencente ao Rn. No desenvolvimento eu vou descartar aqui o T0 T1. Tá? Vou chamar simplesmente de A duplo, o subespaço alcançável. WA de T0 T1 eu vou chamar simplesmente de WA, e imagem de WA de T0 T1 eu vou simplesmente chamar desse I caligráfico maiúsculo subíndice W. Se for a imagem do operador M, por exemplo, eu vou chamar isso aqui de I caligráfico maiúsculo M. Qual vai ser o esquema da prova? Em duas partes.
Primeira parte eu vou provar que x1 pertence ao subespaço alcançável se somente se x1 pertence à imagem de M. A segunda parte eu vou mostrar que x1 pertence à imagem de M se somente se x1 pertence à imagem de W. Se eu conseguir demonstrar essas duas relações, eu consigo mostrar que x1 pertencente a A se somente se x1 pertence à imagem de W. Né? A parte 1 a gente vai fazer em duas subpartes. A ida, ou seja, x1 pertence ao subespaço alcançável, implica x1 pertence à imagem de M, e a volta. x1 pertence à imagem de M, implica que x1 pertence ao subespaço alcançável. Parte 2, idem. A gente vai mostrar a ida, x1 pertencente à imagem de M implica x1 pertencente à imagem de W e vice-versa. x1 pertencente à imagem de W implica x1 pertencente à imagem de M. Então, parte 1A vai ser a seguinte: x1 pertencente ao subespaço alcançável implica x1 pertencente à imagem de M. Bem, o que significa x1 pertencer ao subespaço alcançável? Significa que existe controle U tal que x1 é dado pela integral de t0 até t1 de M que multiplica U de tal de tal. Nosso objetivo é mostrar que se x1 pertence ao subespaço alcançável, então x1 pertence à imagem de M. Então, uma estratégia interessante é definir um alfa pertencente ao complemento ortogonal da imagem de M, ou seja, a um núcleo de M, ou seja, alfa transposto que multiplica M de t com t nesse intervalo é igual a zero. E a gente agora verifica quem é alfa transposto que multiplica x1. Alfa transposto que multiplica x1 vai ser o seguinte: eu tomo a expressão de x1, que é essa aqui, e vou colocar o alfa para dentro dessa integral aqui. Isso vai ser alfa transposto que multiplica M de tal, o de tal de tal. Mas a gente acabou de ver, né, que se a gente definir o alfa pertencente ao complemento ortogonal da imagem de M, alfa transposto M é igual a zero no intervalo. Então, alfa transposto M de tal vai ser sempre igual a zero nesse intervalo entre T0 e T1. Fora do intervalo, não garanto nada. Mas dentro do intervalo, garanto que é igual a zero. Então, esse integrando é nulo e, por conseguinte, né, alfa transposto que multiplica x1 é igual a zero. Ora, por definição, se alfa transposto x1 é igual a zero e alfa pertence ao complemento ortogonal da imagem de M, x tem que pertencer à imagem de M. Por definição. Se você tem dois vetores, um no espaço e o outro no complemento ortogonal desse espaço, o transposto de um vetor vezes o outro vetor é igual a zero. Então a gente mostra aqui a ida. Temos que mostrar a volta, que é mais fácil. A volta diz o seguinte: x1 pertencer à imagem de M implica x1 pertencer ao subespaço alcançável. Ora, se x1 pertence à imagem de M, então existe um controle U tal que x1 é igual à integral de t0 até t1 de M de tal, o de tal de tal. Portanto, se existe o controle, pela definição do subespaço alcançável, então x1 está no subespaço alcançável. A gente mostra a relação: x1 pertence ao subespaço alcançável se e somente se x1 pertence à imagem de M. Agora vamos à parte 2 da demonstração. x1 pertence à imagem de M se somente se x1 pertence à imagem de W. Parte 2A. A gente vai mostrar a ida. x1 pertence à imagem de M no intervalo entre t0 e t1. Implica x1 pertence à imagem de W. O que significa x1 pertencer à imagem de M? x1 é dado pela integral de t0 até t1 de M de tal, de tal, de tal. Quer dizer, no intervalo entre t0 e t1, para todo tal nesse intervalo, né, isso aqui nada mais é do que o produto M vezes U, então x1 necessariamente está na imagem de M. Eu só estou fazendo uma soma aqui, né, integrando essa multiplicação matricial no intervalo entre t0 e t1. Se eu escolher, como a gente já viu antes, o de t como M transposto de t, que multiplica eta1 com eta1 pertencente ao Rn, x1 passa a ser escrito como a integral entre t0 e t1 de M de tal. O de t passa a ser esse cara aqui, M transposto de tal, que multiplica eta1, troquei a ordem aqui entre eta1 e d tal. Então, por definição, essa integral entre parênteses é o gramiano de alcançabilidade que multiplica eta1.
Logo, x1 é igual a WA que multiplica eta1. Da álgebra linear, a gente conclui que x1 está na imagem desse operador W, já que ele resulta da aplicação de W a eta1. Então, te mostra a ida. x1 pertencente à imagem de M implica x1 pertencente à imagem de W. Agora, a gente mostra a volta. x1 pertencente à imagem de W implica x1 pertencente à imagem de M. O que significa x1 pertencer à imagem de W? Significa que x1 é resultado da aplicação de W a um vetor, que eu vou chamar de eta1 no Rn. Suponha agora que eu escolho um alfa pertencente ao complemento ortogonal da imagem de W. Tem uma série de implicações aqui. Alfa pertence ao complemento ortogonal da imagem de W e x pertence à imagem de W. Logo, alfa transposto x1 é igual a zero. Consequência disso aqui e dessa escolha de alfa pertencente ao complemento ortogonal da imagem de W. Além disso, se alfa pertence ao complemento ortogonal da imagem de W, alfa transposto WA é igual a zero. Ou, alternativamente, WA que multiplica alfa é igual a zero, ou, alternativamente, esse escalar alfa transposto WA alfa é igual a zero. Muito bem, vamos escolher aqui essa relação alfa transposto WA alfa é igual a zero, e escrevê-la explicitamente. Isso é igual a zero, vai ser, escrevendo WA, o gramiano de alcançabilidade, a integral de T0 até T1, vou colocar o alfa transposto para dentro da integral à esquerda e o alfa à direita, vai ser a integral de T0 até T1 de alfa transposto M de tal, que multiplica M transposto de tal, alfa de tal. E aqui, se eu escolher esse cara aqui como vetor V transposto, esse cara aqui é o vetor V. A gente tem um produto interno do mesmo vetor V. V transposto V, que por definição é a norma 2 ao quadrado de V. Tá? Então, esse cara aqui que a gente chamou, ou de V transposto, né? A gente chamou de V transposto. Então, a gente tem o seguinte resultado. A integral de T0 até T1 da norma 2 ao quadrado de alfa transposto M de tal é igual a zero. Norma de um vetor, por definição, maior ou igual a zero. E se essa integral aqui é igual a zero, necessariamente o integrando tem que ser igual a zero. E por propriedades de norma de vetores, se a norma é igual a zero, o vetor em si tem que ser igual a zero. Então, alfa transposto que multiplica M de T é igual a zero no intervalo T entre T0 e T1. Aqui, a gente obtém um resultado importante. Alfa também está no complemento ortogonal da imagem de M. A gente começou com alfa no complemento ortogonal da imagem de W e chegou aqui no alfa que está no complemento ortogonal da imagem de M. Porque alfa transposto M é igual a zero. Eu apliquei M a alfa e cheguei a zero. Então tem um vetor alfa não nulo, tal que M alfa é igual a zero. Então esse alfa está no núcleo de M ou no complemento ortogonal da imagem de M. É o que a gente está concluindo aqui. Alfa pertence ao complemento ortogonal, tem um perpendicular aqui, tá? Da imagem de M. Mas dessa primeira consequência aqui, alfa transposto x1 é igual a zero, a gente conclui que se alfa transposto x1 é igual a zero e alfa está no complemento ortogonal da imagem de M, então x1 tem que estar na imagem de M, que é o resultado que a gente queria encontrar, né? x1 pertencente à imagem de W implica x1 pertencente à imagem de M. Ou seja, os operadores W e M têm a mesma imagem. Então a gente prova, né? A parte 1, x1 pertence ao subespaço alcançável se somente se x1 pertence à imagem de M. E a segunda parte, né? x1 pertence à imagem de M se somente se x1 pertence à imagem de W. A gente conclui, então, né, que x1 pertencente ao subespaço alcançável se somente se x1 pertence à imagem de W. Então, a gente responde a pergunta que a gente formulou no início da aula. Eu encontrei que o x1 pertencia à imagem de W, né? Porque a gente encontrou lá no início que x1 era WA, que multiplicava um eta1 pertencente ao Rn, né?
Ou a gente pode até particularizar eta1 pertencente aqui, né? Não é a qualquer ponto do Rn, mas pertencente à imagem de W transposto. E a gente responde a pergunta: x1 pertencer à imagem de W é equivalente a x1 pertencer ao subespaço alcançável, que é um subespaço aqui do Rn. Tá? Esse cara aqui não é todo o Rn, mas ele está contido no Rn. Para todo alfa pertencente ao núcleo de W, W que multiplica alfa vai ser igual a zero. Tá? Então, se a gente fizer aqui, ao invés de WA eta1, fizer WA eta1 mais alfa, né? A gente chega no mesmo resultado, porque WA alfa pertencente ao complemento ortogonal da imagem de W é igual a zero. Então, você tem uma família de possibilidades para o controle U de T, né, que leva ao x1 desejado no subespaço alcançável A duplo, né, e que também é idêntico à imagem de WA. E para terminar a videoaula, vamos ver o controle de energia mínima. Ou vamos mostrar que o controle U de T igual a M transposto de T eta 1, lembrar que o M de T é igual a E elevado a A que multiplica T1 menos T que multiplica B, e eta 1 pertence ao Rn. Esse controle tem energia mínima. Então, como é que a gente mostra isso, né? A gente cria um controle perturbado, Φ de T, dado por M transposto de T, que multiplica não o eta 1, mas eta 1 perturbado aqui por Φ. E vamos calcular a energia de Φ de T no intervalo entre T1 e T0. Então, a gente pode calcular essa energia, que eu vou chamar de E grande, subíndice aqui, o Φ, como a integral de T0 até T1, da norma 2 ao quadrado de Φ de tal, de tal. Isso aqui vai ser, né, dada a linearidade do operador M, vai ser M transposto de tal que multiplica eta 1, mais M transposto de tal que multiplica Φ, norma ao quadrado dessa soma. Isso integrado em tal no intervalo de T0 até T1. Vou chamar, para simplificar a nossa análise aqui, essa primeira parcela de V de tal, de um vetor V de tal, e a segunda de um vetor W de tal. Ora, a norma ao quadrado da soma de V de tal com W de tal, a gente pode escrever em termos de produtos internos, de V com ele mesmo, de W com ele mesmo, e do cruzado, né, entre W e V. Então, E maiúsculo subíndice U Φ é dado pela integral de T0 até T1, de V transposto de tal que multiplica V, isso é a norma 2 ao quadrado de V, por definição, mais a integral de W transposto de tal que multiplica W, isso aqui por definição é a norma 2 ao quadrado de W de tal, integrada aqui no intervalo entre T0 e T1 em tal, mais duas vezes o produto interno de V com W, que vai ser V transposto de tal com W de tal, integrado em tal no intervalo entre T0 e T1. Isso vai ser igual a quê? Isso vai ser igual, substituindo aqui, né, pelas expressões originais, né? V transposto vai ser eta 1 transposto, que multiplica M de tal, que multiplica o próprio V, que vai ser M transposto de tal, que multiplica eta 1, integral aqui em d tal. Mesma coisa para o W, né? W é M transposto de tal, que multiplica Φ, então W transposto vai ser Φ transposto, que multiplica M de tal, e o W de tal vai ser M transposto de tal, que multiplica Φ. Integral aqui em tal de T0 até T1. Mais duas vezes V transposto de tal que multiplica W de tal. Isso vai ser o eta 1 transposto que multiplica M de tal, que multiplica M transposto de tal, que multiplica Φ. Integral aqui em tal de T0 até T1. Ora, lembrando das definições do gramiano, né? Isso aqui nada mais é do que eta 1 transposto WA gramiano de alcançabilidade, que multiplica eta 1. Mesma coisa para essa segunda parcela, que vai ser Φ transposto WA Φ. E a terceira parcela vai ser duas vezes, faltou o 2 aqui. Isso aqui vezes 2, né? Duas vezes eta 1 transposto, que multiplica WA, que multiplica Φ. Agora vamos analisar, né, como é que a gente minimiza essa energia, né, alterando Φ. Eu não posso alterar eta 1, nem alterar o sistema, ou seja, não posso alterar o gramiano.
A única coisa que eu posso alterar é o φ aqui, é a perturbação φ. A energia é dada por 2 faltando aqui, pela soma dessas 3 parcelas. Posso alterar e tentar zerar essas 2 parcelas aqui. Eu vou considerar 2 casos, caso 1 e caso 2. Caso 1, o gramiano de alcançabilidade é uma matriz positiva definida, ou seja, ela é invertível. Portanto, para todo V diferente de zero, esse escalar V transposto WAV é estritamente maior que zero. Essa primeira parcela aqui é estritamente maior que zero, não posso fazer nada com ela, é o limiar inferior da energia E, o φ. O que eu posso fazer é zerar essas 2 parcelas aqui. No caso de WA ser positivo definida, o núcleo de WA é trivial, ou seja, só tem um vetor nulo no núcleo de WA. Então a escolha óbvia para eu zerar essas 2 parcelas é escolher φ igual a zero. Se eu quiser minimizar a energia em relação a φ, a escolha óbvia é fazer φ igual a zero, né? Que leva o mínimo da energia aqui igual à primeira parcela. No caso 2, foi o caso que a gente viu na aula, né? É a alcançabilidade parcial. O gramiano de alcançabilidade é uma matriz positiva semidefinida, ou seja, uma matriz não invertível, singular. Como é que a gente zera, né, essas 2 parcelas aqui? A gente vai ter que escolher o φ pertencente ao complemento ortogonal da imagem de W, ou ao núcleo de WA. Porque dessa forma, né, se φ pertence ao núcleo de WA que multiplica φ é igual a zero. Mesma coisa aqui. WA que multiplica φ é igual a zero. Então essa parcela aqui é zero e essa parcela aqui é zero. Naturalmente, não existe um φ único, né, pertencente ao núcleo de WA, dependendo da nulidade, né, da dimensão desse subespaço aqui. Mas se eu fizer essa escolha aqui, eu minimizo a energia, né, se eu escolher aqui o φ pertencente ao complemento ortogonal da imagem de W, né, como eu falei, né, a energia vai ser dada pela primeira parcela, não posso fazer nada com essa primeira parcela, a segunda parcela vai a zero, e a terceira parcela também vai a zero. Faltou um 2 aqui, tá? E aí a energia mínima para essa escolha aqui é dada por eta1 transposto, que multiplica WA, que multiplica eta1. Então isso mostra para a gente, né, que essa escolha de U de T, igual a M transposto de T, que multiplica eta1 com eta1 pertencente aqui, no caso da alcançabilidade completa, a qualquer ponto no Rn, e no caso da alcançabilidade parcial, esse eta1 vai ter que pertencer à imagem de WA transposto. Então isso mostra que o controle com essa estrutura aqui é um controle de energia mínima. É o que a gente mostrou aqui nos 2 casos possíveis, né? Gramiano de alcançabilidade positivo definida e o caso 2, né? Matriz WA, gramiano de alcançabilidade singular, ou positiva semidefinida. Aí a gente escolhe, nesse caso aqui, o φ no núcleo de WA e chega ao controle de energia mínima. Se o núcleo de A não for trivial, você vai ter uma família de possibilidades para a escolha de φ, tá ok? Que leva ao controle de energia mínima.